Curricular Obrigatório 1, Educação Infantil. A área de concentração que eu escolhi foi Metodologia de Ensino e o tema, a importância da ludicidade na educação infantil. Então, por que eu escolhi trabalhar sobre o lúdico na educação infantil? Primeiro, eu escolhi a área Metodologia de Ensino porque a gente sabe que tudo que a gente for fazer na educação infantil precisa de uma intencionalidade pedagógica. Então, a gente tem que se acertar em uma metodologia de ensino e um planejamento que baseie o nosso método de atuar com as crianças. Então, eu escolhi a ludicidade porque o lúdico, eu costumo falar que é a principal ferramenta quando se fala de crianças bem pequenas, quando se fala de educação infantil. E ainda mais no meu estágio, que eu escolhi trabalhar com uma turma de 2 anos, então o lúdico tem que estar presente em todo o planejamento da professora, porque a gente sabe que as crianças, elas aprendem brincando. Então, quanto mais acolhedor e no ambiente de jogo e brincadeira a gente transformar o desenvolvimento das crianças, mais elas vão conseguir absorver o conhecimento. Então, sobre os meus objetivos, os objetivos de ensino. Compreender a importância da ludicidade na educação infantil, né? E quais aspectos positivos tem no desenvolvimento e aprendizagem delas. E entender o processo de ensino-aprendizagem de crianças de 2 anos, especificamente por conta da turma que eu trabalhei. E entrar na rotina de sala de aula e colocar em prática, óbvio, tudo que a gente aprendeu no curso de pedagogia. O objetivo de aprendizagem. Então, quando a gente fala de crianças, né, quando a gente fala principalmente de educação infantil, o objetivo de aprendizagem é o aprender brincando. Então, o objetivo que eu coloquei foi proporcionar para todos os alunos uma aprendizagem significativa e leve, sabe, transformadora, que entrasse no mundo da criança. Então, através de toda essa abordagem, eu procurei desenvolver habilidades como concentração, coordenação motora fina, participação em grupo e pertencimento de grupo também. Na fundamentação teórica, eu coloquei 2 autores que eu me baseei bastante, e eu vou ler as citações. Primeiro, Vygotsky, né, o patrono do socio-interacionismo. A criança aprende muito ao brincar. O que aparentemente ela faz apenas para distrair-se ou gastar energia é, na realidade, uma importante ferramenta para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social e pedagógico. E, segundo Zamudio, a criança brinca daquilo que vive, extrai sua imaginação lúdica de seu dia a dia. E, por último, mais um ponto de Vygotsky, é na atividade de jogo que a criança desenvolve o seu conhecimento do mundo adulto, e é também nela que surgem os primeiros sinais de uma capacidade especificamente humana, a capacidade de imaginar. Brincando, a criança cria situações fictícias, transformando com algumas ações o significado de alguns objetos. Então, a gente sabe que o brincar para a criança é a sua função social no mundo, sabe? É o que ela faz para se expressar, é o que ela faz para se desenvolver. E é brincando que ela se desenvolve, é brincando que ela aprende. E é brincando que ela precisa aprender. Então, qualquer professora de educação infantil necessita dessa abordagem, precisa entrar no mundo da criança para transformar o desenvolvimento e o processo de ensino-aprendizagem dela de uma forma leve, de uma forma que ela já está acostumada a fazer, de uma forma que entre de verdade no universo em que ela está inserida. Então, o brincar para a criança desenvolve diversas habilidades, como as que eu citei, e é o que ela faz para se expressar e expressar a sua realidade. Então, é no brincar da criança, é a gente investindo no brincar, que a gente nota a realidade da criança, que a criança consegue criar conflitos, resolver conflitos. Então, eu me baseei nesse tema por esse motivo. Quando a gente fala de educação infantil, o lúdico e o brincar precisa ser o tema principal. A metodologia. Então, o caráter do estágio é obrigatório, de uma pesquisa bibliográfica, e eu realizei meu estágio no Sesc Prainha, né, na escola do Sesc Prainha, que é a escola onde eu trabalho também, e foi realizado em uma turma de 2 anos. O estágio foi dividido em 20 dias, porque a instituição falou que eu poderia fazer somente 2 horas por dia. Então, foram 20 horas de observação, 10 dias de observação e 10 dias de regência, 20 horas de regência. Então, na observação, a escola do Sesc Prainha, ela funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 18 horas. E existem cerca de 18 turmas de turno integral e parcial também. A infraestrutura,
O SESC é uma rede de ensino que tem uma estrutura muito grande, com diversos parques, casas de boneca, brinquedoteca, então isso facilita muito na rotina da professora. O projeto político-pedagógico e regimento escolar do SESC é baseado na aprendizagem lúdica também e na interação. E a turma trabalhava uma turma de 2 anos, que lá as crianças ficavam meio período no turno da tarde, que era das 1h15 às 17h30. A professora regente, que é a Natália Kathleen Souza, que é uma baita uma professora, que eu posso bater palmas. Ela é professora formada em pedagogia e ela estava cursando ludopedagogia, que é a pedagogia do lúdico. Então foi um dos motivos também de eu ter escolhido. Eram 9 estudantes na turma e todos tinham 2 anos completos. Ali eu errei, não eram 9 anos completos. E iam completar 3 nesse mesmo ano de 2023. Todas as crianças estavam familiarizadas com a rotina e entendiam e acolhiam muito bem o planejamento do professor. Os planos de aula que eu utilizei. A professora pediu para que eu trabalhasse 3 temas específicos, que era alimentação saudável, exploração sensorial e o eu e o outro nós, né, campo da BNCC. Eu fiz uma montagem de frutas de papelão, então eu fiz um quebra-cabeça, mais na dinâmica de jogo, para estimular a alimentação saudável. A exploração sensorial, eu coloquei um caça ao tesouro no arroz, onde eu coloquei objetos escondidos e coloquei um arroz colorido por cima e as crianças tinham que pegar, tinham que tocar e para procurar e encontrar os objetos. Caixa surpresa, explorando o eu e o outro nós, né? Reconhecimento de si, participação em grupo. Eu coloquei uma caixa e um espelho. Então, eu fiz todo aquele suspense de o que tem dentro da caixa, o que será que tem? Será que é um animal? Será que é uma pessoa? E aí as crianças, quando abriam, se deparavam com um espelho. Então, elas conseguiam se perceber e perceber os amigos dentro da sala de aula. Luvas sensoriais, que mais uma atividade de exploração sensorial. Eu peguei luvas e coloquei diversos materiais dentro, arroz, algodão, água, diversos farinha, açúcar, e fechei as luvas e dei para as crianças para que elas sentissem todos os objetos e adivinhassem o que tinha dentro de cada luva. E eu fiz uma contação de história com o fantoche, que é a cesta da Dona Maricota, da Tatiana Berlink, que também sobre um projeto de alimentação saudável. A história falava sobre frutas, sobre a importância da gente comer todos os legumes, as frutas, e eu fiz com fantoches para ficar mais lúdico e acessível para eles entenderem. Na vivência de estágio, a observação, que é aquele tempo de conhecer a professora, conhecer a abordagem que ela utilizava com os alunos, conhecer os alunos, ver as necessidades que cada aluno tinha. Não tinha nenhum aluno com necessidades especiais, né, nenhum aluno autista, ou enfim, mas conhecer a forma como cada um prestava atenção. Então foi a hora de conhecer a turma e a professora. E na regência, eu procurei utilizar, com certeza, uma abordagem 100% lúdica, sempre com as crianças em roda, sempre estimulando o pertencimento de grupo. Deixei com que todas levassem o tempo necessário para realizar a atividade, respeitando as individualidades um dos outros. E a principal coisa que mais me chamou a atenção foi a concentração delas. Quando a gente fala em crianças de 2 anos, em berçário, em até G1, a gente pensa que as crianças elas não prestam atenção, que elas não aprendem rápido tanto como as outras, tem muito esse preconceito, mas não, elas se concentraram, elas esperaram a vez dos outros amigos fazerem as atividades. Então, o que mais me chamou a atenção foi a forma como elas estavam fascinadas em tudo que eu apresentava para elas. Então, mais uma evidência de que o lúdico precisa ser tratado, e quando é colocado dentro de sala de aula, o resultado é magnífico. As fotos só vou apresentar, a contação de história, eu não consegui bater foto de tudo porque não deu tempo, mas a cesta da Dona Maricota, então, são essas das crianças, que faltaram alguns no dia. Coloquei alguns fantoches de frutas enquanto eu ia ensinando a história. As luvas sensoriais, que estão aqui, eu dava para cada um sentir e ter noção de percepção, de toque. Mais uma atividade, mais uma fotinho. E eu vou finalizar o meu estágio com essa frase do patrono da educação, que eu sou suspeita por falar, sou apaixonada nele, Paulo Freire. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Que a gente todos os dias consiga transformar o mundo através da nossa abordagem pedagógica e a nossa educação.